Como ter sonhos lúcidos? Qual a diferença entre jornada xamânica, sonhos lúcidos e experiências fora do corpo? São diferentes? São a mesma coisa? Estas e outras perguntas serão respondidas por Mônica Jurado, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista. E hoje você está acompanhando esse programa que é gravado, então não vai ter o chat ao vivo. Você pode interagir aqui, mandando suas mensagens aqui embaixo, nos comentários. Recomendo também que você veja e leia aqui a descrição deste vídeo, que tem um link para você entrar e acessar no grupo silencioso do WhatsApp, para saber as novidades, de quando que saem os vídeos gravados, quando que saem os vídeos ao vivo, o canal de corte, como é que está funcionando, quais os temas, e curtir, está junto com a gente. É um grupo silencioso, só os administradores que mandam as mensagens, então recomendo que você acesse lá e esteja junto para estar atenado aí no Clube Consciência com as atividades que são desenvolvidas. Como é gravado, deixa mensagens aqui embaixo, perguntas que não possam uma oportunidade, que estivemos aqui com a Mônica Jurado, ela pode responder também as suas perguntas, as suas dúvidas. Mônica Jurado, bem-vinda novamente aqui na TV Consciência Próspera. Maravilha estar aqui, Samuel, muito obrigada pelo convite, e esse tema, né, que eu adoro, o sono, os sonhos, né, e infelizmente hoje eu acho que a gente tem muitas vozes, né, da neurociência, entendendo melhor esses processos e voltando a dar um respeito que o sonho particularmente merece, né, e o dormir também. Eu vejo que as pessoas cada vez mais, elas querem, de fato, apagar, sumir da sua vida, então o sonho parece que assim pode ser um ótimo lugar também para ela apagar. Bom, quem sabe eu passo algumas horas sem pensar nos meus problemas, eu quero desaparecer, sumir, e eu vou tomar alguns medicamentos e pronto, eu não quero saber. Né? E isso é uma coisa péssima para que a gente possa acessar realmente níveis mais profundos de consciência. O Siddhartha Ribeiro estava, isso é comprovado, né, um neurocientista brasileiro, super renomado, que assim, quando a gente não dorme, não passa pelo sono REM, a gente vai ter dificuldades cognitivas, de fixação de memórias. Então, assim, é muito para além de uma coisa simples. À medida que as pessoas não dormem bem, a evolução desse não dormir, né, vão tendo consequências, claro, os que a gente já conhece, que todo mundo já teve uma noite insônia, vai ficar irritado, de mau humor, vai perder memória, vai ficar desvitalizado, mas num médio curto prazo isso vai evoluir para ansiedade, depressão e provavelmente, quase certeiramente, um pouquinho mais lá na frente em Alzheimer. Então, se a gente quiser prevenir um Alzheimer, por exemplo, a gente pode passar a olhar o dormir, o sonhar, com um pouco mais de prontidão ali, porque o que pode conter ali. Eu falo sempre que a gente está completamente vivo quando a gente está dormindo, né? A gente está noutra realidade de existência, mas movendo-se livremente, né? Com o espírito está transitando em qualquer tipo de lugar. Então, a gente não sabe o que a gente faz, em geral, quando a gente está dormindo. Então, tem pessoas que... Isso é mais ou menos comum, principalmente pessoas muito puritanas, né, que são muito rigidamente puritanas. Aqui na vida aqui são impecáveis, mas entra na hora dos sonhos, nossa, é um bordel. Então, assim, quando a gente supõe que a gente não vai ter consequências pelo que a gente está vivendo no sonho, e nos sonhos, mas isso não é verdade. A gente colhe essas respostas também. E também tem uma coisa assim, o sono, o dormir, ele não acontece assim, a gente fala assim, é uma noite de sono. Ela acontece em algumas etapas. A gente tem pelo menos 4 ciclos completos do sono do REM 1, 2, 3 e 4. Né? Então a gente tem o REM 1, que a gente é um sono muito leve, se acorda com facilidade. O 2 também, um pouquinho mais profundo, mas normalmente as pessoas, elas estão por ali, ó, não aprofunda muito no sono.
quando ela consegue relaxar realmente e entrar na terceira fase, ela já entra num sono profundo, que é onde, sim, de fato, as memórias do aprendizado do dia anterior são sintetizadas, são fixadas, então é muito importante, e é onde o corpo físico tem o restauro celular também, é bem importante passar por esse sono profundo, para daí a gente evoluir para o sono REM, que é onde a gente tem os sonhos, 4 a 8 Hz, a gente tem aquela diminuição da frequência elétrica mental, e aí sim começam a disparar imagens que vêm de inconscientes profundos nossos, ou do inconsciente coletivo também, e é onde a gente vai processar o que a gente viveu durante o dia, e também temas que talvez sejam muito íntimos e pessoais no mundo simbólico, né? E esse mecanismo desses 4 estágios de sono ocorrem de 3 a 4 vezes durante a noite. E o estágio do sono REM, ele vai aumentando de 10 minutos até 1 hora e meia, quando a gente tem a quarta rodada de sono e sonhos, né? Então, é um processo mais complexo que eu sugiro que a gente olhasse com muita atenção sobre o mecanismo, tanto a nível de saúde, quanto de saúde emocional e saúde mental, porque ele está diretamente associado, a maior parte dos distúrbios de transtornos mentais vem associado a uma péssima noite de sono e de sonhos. Então, é nessa hora que a gente, como ocidentais, a gente colocou o sono na lixeira, literalmente, né? Aí você ouve vozes como o Ailton Krenak, que vai contar que a gente perder esse contato com os sonhos pode comprometer, inclusive, a preservação da espécie humana e do planeta. Então, assim, é seríssimo, né? Durante o sonho, o que acontece, né? As comunicações, e essa comunicação com o mundo não visível, as dimensões espirituais que ocorrem durante os sonhos. Então, dentre as etapas que a gente vive, né, de evolução, digamos assim, de crescimento espiritual, acontece uma certa fase que a gente chama de yogas dos sonhos, que são as jnanas yogas, né, os tibetanos chamam de jnanas yogas, nos hindus chamariam de tantras yogas, nada relacionado ao tantra que ocidentalmente a gente está dizendo, mas diz respeito principalmente ao conhecimento das energias, né? Porque quando a gente está dormindo, a gente não tem as demandas, digamos assim, das leis físicas de matéria nos impedindo. Então a gente pode qualquer coisa e pode transformar-se em qualquer coisa. Então, nessa etapa de yogas dos sonhos, das coisas que a gente busca conquistar, são os sonhos lúcidos, ou seja, a gente estar sonhando e saber que está sonhando e passar a intervir nos sonhos e falar assim, estou num pesadelo, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora, né? Ou então preciso de forças, Arcanjo Miguel, vem aqui comigo, porque eu entrei num inferninho aqui que eu preciso da seu apoio, né? Então, acordar em sonhos nos precavém de muitos dissabores, particularmente para quem é um iniciado, é uma pessoa de uma extrema mediunidade, uma extrema sensibilidade. Não sou iniciada agora, não gosto disso agora, mas talvez o seu espírito seja de vidas anteriores. E quando a gente não toma esse cuidado, para todo mundo é importante, mas se você tem essa história, ainda mais, né? E aí a gente faz isso inconsciente em geral, quando a gente está dormindo, a gente vai dormir sem nenhuma ideia, só capota ali, leva a última notícia que a gente leu na rede social, leva para o sonho e aquilo vira um bololô, e a gente entra no filme de terror que a gente assistiu. Então, assim, essa inconsciência do cuidar do espaço onírico como sendo um espaço, ele não é material, concreto como aqui, essa água de coco, mas ele é totalmente permeável e importante para a nossa saúde física, mental, emocional, né? E aí ele se torna muito similar, essa conquista do espaço do onírico, a gente pode fazer através, por exemplo, de uma jornada de tambor, ou de um alterador de consciência. De certa forma, quando a gente toma um enteógeno, a gente está entrando nessas dimensões mais sutis de existência, e a partir dali a gente consegue começar a elaborar melhor onde é que eu estou. Então, assim, tem perguntas bem importantes que a gente pode passar a ter durante o sono, né? Os sonhos, que assim, que tipo de lugar que eu estou?
Que tipo de geografia? Todo mundo de baixo, o mundo do meio, o mundo de cima, isso é uma coisa bem xamânica, né? É um mundo mais denso, é o aqui agora, minha realidade é aqui agora, é uma realidade mais sutil, lembrando que não há melhor nem pior nessa qualificação, né? Não é, abaixo quer dizer só níveis de densidade. Tem lugares muito incrivelmente sutis que são horríveis, a gente quer sair correndo. Então não é uma, né? Não é qualidade. Eu estou no passado, eu estou no futuro, com quem eu estou? Onde eu estou? Então, essa habilidade de se reconhecer em sonhos nos coloca assim da mesma forma que na vida real, esse tipo de pergunta, né? Com quem que eu estou? Onde eu estou? Isso é um lugar perigoso? Eu estou seguro aqui? O que eu posso fazer por esse lugar? Por que eu vim parar aqui? O que eu tenho de conexão com esse lugar? Ou não, eu posso identificar que é só um sonho de lixeira, né? Freud fala isso, é um lixeira, eu estou só organizando meus conteúdos cotidianos, é só isso e bagunça um pouco, e é só isso. Então, saber qual tipo de geografia que a gente está transitando é importante. E tem pessoas que têm uma habilidade ou um treinamento de fazer isso sem tambor, sem nada, ela faz uma projeção espontânea, né, para essas dimensões que são mais sutis, mais oníricas, ou que a gente chamaria do universo xamânico. Então, e é muito curioso que quando a gente está lúcido nos sonhos, a gente consegue identificar quando uma pessoa por exemplo, eu encontrei uma pessoa morta que está no rumo dos sonhos. Eu encontrei uma pessoa viva que está lá inconsciente, ela nem sabe que ela está ali naquele lugar. E a gente encontra um projecionista, né, uma pessoa que se projeta de forma consciente e ele é lúcido e está te vendo ali também. Ele reconhece que você também está vendo o que ele está vendo. É muito interessante. Então, digamos que eu acho que a gente vai para os mesmos lugares de mecanismos diferentes e com maior ou menor conhecimento, maior ou menor intensidade de saber o que está se passando. Uhum. Você trouxe já vários pontos, respondendo inclusive uma das perguntas da abertura, né? Que é qual é a diferença nessa jornada xamânica, sonhos lúcidos e também experiência fora do corpo, no caso da projeção que você acabou de citar. Mas me veio várias outras questões que a gente pode abordar e depois vamos perguntar aquela que você quer saber, né? Como é que eu posso ter sonhos lúcidos? Eu sei que você quer saber. Mais para o final, mais para frente a gente volta com essa pergunta. Mas uma pergunta relacionada aos sonhos em si, né? Quais os motivos de as crianças terem maior facilidade em ter essas percepções, sejam sonhos lúcidos ou mesmo projeções, não necessariamente com essa mesma nomenclatura, na faixa etária? E se você também, desde pequeno, já teve essa conexão com os sonhos e como é que foi também esse link nessa sua jornada? Olha, as crianças já ainda estão muito mais próximas das dimensões da onde a gente veio, né? Os yorubás falam das egbés, né? Das comunidades, dos espaços da onde a gente estava antes de encarnar de novo nessa realidade que a gente está experimentando, que é uma realidade transitória, mas que a gente está experimentando. Então, quando a gente está muito ainda fresco ainda com a memória, é como uma memória de um passeio, você foi visitar ali uma floresta linda que te impactou, ela se mantém essa memória fresca por um certo tempo, depois você nem lembra mais o cheiro, você vai dissolvendo a memória. Então vai acontecer a mesma coisa à medida que a gente cresce. Algumas linhagens dizem que, por exemplo, se interrompe principalmente essa conexão quando as meninas menstruam, quando os meninos começam a ejacular. Então tem algumas relações com isso, mas em geral eu acho que tem esse frescor de estar uma memória muito, muito, muito recente, né, de como é. E aí a gente pode, da mesma forma como a gente bloqueia certos conteúdos, a gente pode bloquear os conteúdos dos sonhos. Né? Inconscientemente a gente não quer saber o que está acontecendo, então a gente não vai ficar sabendo mesmo. Felizmente, o arquiteto aí que bolou esse demiurgo que nos criou, aí ele é extremamente generoso. Ele fala, não quer saber, mas isso vai ser bom para você. Mas eu não quero saber, não. Não quero saber, não quero saber. Falei, então tá, esquecimento para você. E no seu caso, como é que foi? Foi esquecimento para você ou estou lembrando das coisas aí? Olha, eu tinha muitos sonhos lúcidos quando pequena, e tinha alguns que realmente eram apavorantes. Eu tenho uma certa
facilidade numa visão oracular, que os tibetanos chamam isso de mente oracular, de claridade, né? A mente de claridade e a mente de vacuidade. A mente de claridade, ela está diretamente associada à mente oracular. E era realmente muito assustador ter sonhos de premonição. Então, por exemplo, eu acho que eu fui fechando definitivamente quando começaram a ter sonhos assim, que me impactaram muito. Tipo assim, uma vez eu estava dormindo, eu acordei em sonhos, né? E eu vi uma pessoa que fez faculdade de arquitetura comigo andando dentro do meu quarto. Eu falei, mas, Tânia, o que você está fazendo aqui? Que estranho. E ela entrou, ela estava silenciosa. Hoje eu não teria dúvida de reconhecer que ela estava morta, né? Mas ela colocou uma mensagem, ela estava preocupada com os cães dela. Eu falei, que estranho, eu não falo com ela faz 10 anos, né? Aí, claro que você entra no grupo da faculdade, ela tinha morrido. Aí eu falei assim, não, esse negócio não quero ser, não quero isso daí, não quero. E realmente bloqueou por um bom tempo, né? Eu entrava por alçapões, eu tinha passagens secretas, é como que era um lugar mágico infantil, mas que eu sabia, hoje está muito claro para mim, né? Eram passagens xamânicas, do mundo xamânico. E aí você, em geral, não tem muito o que fazer com esse conteúdo, porque minha família era católica, então também não tem nenhuma abertura para esse tipo de experiência. E aí você vai tamponando esses conteúdos, né? Porque eles são. O que você faz com aquilo? Como assim? Não faz mais sentido. Eu estou crescendo, estou virando uma moça. Como assim eu falo com árvore? Eu não posso falar com árvore. Árvore, isso não se fala com árvore. Árvore não tem inteligência. Aí você vai tentando acreditar nesses tipos de conteúdo, né? E funciona por um certo tempo, depois ele destampa de novo. Aí ele destampa com uma violência que você fala assim, ai, tá bom. No seu caso, estampou com certa violência esses Extrema violência. Como é que foi? Foi, assim, eu sou, né, uma praticante de meditação há muito tempo, e eu já estava com uns 20, 22 anos fazendo práticas ligada a uma escola, um mestre, uma escola chamada Arica, e aí eu sei que, assim, para a gente entrar, a próxima etapa seria, minha mente já estava bastante estável, né, na meditação, enquanto eu estava meditando, mas eu sei que o próximo estágio era meditar durante os sonhos, e aprender a controlar esse fluxo mental e emocional, né, o controle do corpo também nos sonhos. Mas não sabia exatamente o que significava, sabe? Eu só sabia que era a próxima etapa, então tinha que entrar, tipo assim, daqui do nível do curso médio eu vou passar para a faculdade, então vamos lá. Era meio que isso. E sabia também que isso não é uma coisa que assim a gente fala, ai, agora eu quero treinar sonhos, eu quero. É uma coisa que a gente passa a ser regido pelos mestres anteriores. E os mestres dos sonhos é que surgem. O taoísmo fala que a gente não sonha, a gente é visitado por um sonho. Então, a gente é visitado por esses mestres que alguém vai falar assim, então vem cá que eu vou te levar. Você quer conhecer mesmo? Vem cá que eu vou te levar. E eu ficava só pedindo, que os mestres de sonhos, meus mestres interiores apareçam, eu quero. E fiquei fazendo muitos anos de prática, porque purificação, para que algum mestre aparecesse. Não aparecia, um dia apareceram. E apareceram numa forma de visão. E foi uma visão muito, muito dessas inesquecíveis. Eu só de começar a falar nela, ela já surge de novo na minha mente. Que eu estava... era um dia de Corpus Christi. Inclusive, eu gosto de comemorar meu aniversário nessa data de tão forte que foi. Eu digo que foi um marco de renascimento para mim. E aí eu estava de olhos abertos, né? Então foi uma visão de olhos abertos. E o cenário assim entrou assim, Full HD. Depois eu tinha tomado uma ayahuasca 20 por 1, 3, sei lá, 50 ml. Uma coisa muito assim, né? E aí eu estava assistindo e eu estava subindo, escalando, era tudo uma luz bem violeta. Eu estava escalando uma montanha que era no Butão. Eu vi em detalhes, a pedra, o cheiro, eu sentia. E de repente eu fiz uma curva e eu encontrei, eram 3 figuras masculinas, né? A do centro estava com uma capa violeta e os dois com capas pretas, e eu olhei e falei assim, finalmente você está aí! E depois disso, nossa, aí o que eu consegui tampar antes destampou. Samuel,
Que rascado. Seria, seria quase uma emergência espiritual se eu não soubesse bem e se meus guias internos não tivessem muito seriamente comigo, né? E essa prática de sentar e meditar 10 horas, 12 horas, 3 dias, 7 dias, 10 dias, porque é como se a gente estivesse um pouco destacado aqui da realidade concreta, né, e vivendo basicamente só no mundo do onírico. E aí escancaram as energias, a visão, e a partir dali eu entrei nisso sem nenhuma base, digamos assim, teórica sobre o que significaria isso, né? Eu estava pronto para meditar, mas aí abriu o que hoje seria um universo xamânico de possibilidades, e aí você passa, você escuta uma árvore falando com você, assim, ai, elas voltaram a falar comigo. Aí você pega no telefone e você escuta muitas linhas de telefone ao mesmo tempo, fala, opa, peraí, isso está muito estranho. E aí eu entrei dentro desse meu processo de busca, né, de yogini, né, onde está a verdade. Eu quero, agora, já que é assim, e que eu não sabia de nada, agora eu quero saber a verdade, eu quero saber a verdade, quero saber a verdade, onde é que está a verdade? E aí os universos vão abrindo. E aí as experiências de estar se comunicando com seres vivos, não vivos, ouvir a mente das pessoas, foi bastante intensa. E durou muito tempo, até que, aos poucos, isso foi fechando até um ponto de ser possível lidar com aqui agora, retornar, né, ter celular de novo, falando telefone sem problemas. Então foi uma demanda, mas foi bem, bem, bem violento. Você falou sobre meditação, né? E quais pensando nessas experiências, bom, no caso da sua experiência foi desafio para estar de volta a viver e conviver Sim. A realidade desse plano que a gente tem. Sim. Mas muitas pessoas têm o desafio que antecede ao se dedicar ao processo de meditação. Então, quais são os desafios mais comuns de toda pessoa que medita? Tem os 2 clássicos, né, que quase todo professor de meditação diz, que um deles é a superexcitação. É como se tivesse formigas, ai, começa a irritar, você começa a meditar, tem impaciência, inquietação mental. Então, isso te impede, você está tão inquieto que você te impede de experimentar o estado. E a outra é o torpor, porque você vai pegar no sono. Então, assim, meditar, por exemplo, com extremo cansaço não vai funcionar. Assim como você está extremamente cansado, eu mesmo, com toda a prática que eu tenho, não tenho sonhos lúcidos nem acordo, eu só capoto ali, eu faço proteção de sonho, faço gente me guarda porque eu vou sumir. Pô, e durmo e não decido nada, entendeu? Porque a gente está exausto, né? Então a gente precisa, o sono funciona como um reparador do tempo de vigília. A gente precisa disso e não dá. Agora, quando a gente está de férias, pode dormir até o corpo querer, à vontade e tal. Então, quando são os momentos em que os sonhos surgem com mais conforto. Uhum. E outro ponto também que você citou, né, lá no início da sua fala também sobre yoga, então é bom também trazer essa conexão, o que é então realmente o yoga e quais os caminhos do yoga que se pode ter relacionado a essa espiritualidade ou mesmo em yoga em geral. Eu fiquei muito confortável de utilizar, e utilizo sempre uma forma de divisão do quinto Dalai Lama. Ele divide em 4 grandes yogas, né? A primeira grande yoga seria as yogas, as yogas que seriam do corpo, a hora que você, os Hinayanas, seria uma hora que você falou assim, putz, só isso é pouco, eu acho que eu preciso, tem um caminho, tem algo a mais que eu posso entender. E aí ele se torna um arahati, um buscador. Aí já é muito incrível, porque é uma pessoa que está no caminho. Aí a segunda grande yoga, elas acontecem simultaneamente, tá? Elas não são isoladas, isso é uma coisa pedagógica. A segunda grande yoga seriam as Maha Yogas, quer dizer, as Bhaktis, as yogas do coração, que vão conectar, vão dizer assim, pô, legal, eu estou num caminho de autoconhecimento e de entender o que é o universo, me conectar com a consciência, mas não adianta nada se todo mundo não for comigo. Se Mihael não vai comigo, se Samuel não vai comigo, se minha mãe não vai comigo, o que eu vou fazer lá? Eu não quero todo mundo. Então é a hora em que a gente tem o desenvolvimento da compaixão e da consciência de que a gente é conectado com tudo.
A terceira grande yoga, o terceiro grande caminho, seriam as jnanas, as yogas de sabedoria, que aí são as yogas mais mentais, e são as yogas alquímicas, as que pegam uma energia aqui, pegam o polvilho e transformam no pão de queijo, né? Então, são as que a abertura para um mundo de energia, e é por isso que elas são as yogas dos sonhos, porque nos sonhos a gente está lidando basicamente com visão de energia e manipulação energética. Então, são alquimias, e são, aí sim, no entendimento tântrico, né, ou jnana, como os tibetanos chamam, né, que são as dos sonhos. E aí tem uma quarta grande linhagem de yogas, que essas são mais raras, e elas ocorrem eventualmente, no budismo tibetano elas são bastante cultivadas, particularmente elas estão bem em moda hoje em dia, que são as instant yogas, as yogas de contemplação. E no caso do budismo tibetano são as dzogchens. O Zen também tem algumas práticas, que são as experiências, são aquelas yogas em que você tem experiência de um estado iluminado, e a partir dali você volta, claro, porque você não está realizado para permanecer naquele estado, mas a partir da experiência iluminada você fala assim, opa, já sei onde eu tenho que chegar. Eu sei que eu não estou lá, então eu sei que é lá que eu quero ir. Então essas são as que grandes mestres, né, Padmasambhava, esses grandes mestres conseguem fazer com que a gente se inspire, tenha experiência, e a partir dali, aí você foi picado pelo bichinho, e você vai atrás. Nessa perspectiva, né, de processos meditativos, de tomar consciência, de estarmos mais conscientes, inclusive da realidade com a qual nós vivemos, ou convivemos, ou co-criamos juntos aqui, Sim. O que você pensa sobre essa visão sobre a realidade da nossa vida? Qual a função de nós estarmos encarnados por aqui? Pois é. Eu acho que sim, não é uma resposta única para todo mundo. Eu percebo que tem pessoas que estão aqui realmente porque tem, como nessa visão um pouco mais espírita, cristã, né? Tem coisa para resolver mesmo. Nossa, fiz muita bobagem, tem que dar tem que ir lá e crescer um pouco como como experiência humana, né? Tem quem vem porque quer vir. Tem quem vem porque quer vir. Falou assim, tem uma encrenca, os caras, né, eles chamam assim, está lá nas dimensões espirituais. Assim, então, tem um planeta chamado Terra, na espécie humana, tá tendo uma treta lá, tá bem difícil, tá para explodir uma bomba atômica. Quem quer ir lá para ajudar? Eu vou, eu quero. Então são uma raça, normalmente a gente chama de bodhisattvas, são as pessoas que têm um compromisso de estar aqui até que todos os seres encontrem esse caminho de realização. E tem também um dito que isso, dentro do budismo, particularmente dos tibetanos, que é o que eu tenho mais aproximação, eles falam que passar pela experiência humana é uma incrível oportunidade. Então tem uma imagem linda que a Dalai Lama fala, você imagina que, dentre todas as possibilidades de encarnar, né, você tem uma tartaruga, que está 100 metros no fundo do oceano, e que cada 1000 anos ela sobe à superfície para respirar. E quando nesses 1000 anos ela sobe para respirar, tem um arinho de 30 centímetros que exatamente a tartaruga vai passar por aquele arinho e respirar por dentro daquele arinho. Essa é a raridade da oportunidade de estar num corpo humano. Então ele fala assim, enjoy. E eu acho que é isso mesmo, usufrua, aproveite, porque é uma grande oportunidade de estar passando por essa encarnação, né? Então eu acho que tem a ver também com os desígnios do grande demiurgo, da gente estar tendo essa experiência como humanos, né? Uhum. Bom, uma outra questão ligada ao sono, vocês estão falando sobre algumas pesquisas do Siddhartha e tudo mais, Sim. né? Que é muito importante. Nossa, um brasileiro fez um trabalho excelentíssimo, eu sou fã dele, demais, assim, essa conexão, né? Porque também aumentou muito o índice de pessoas com dificuldades de dormir mesmo, do sono, né? O Brasil é o líder mundial, né? Em 2019, eu acho, que saiu essa pesquisa, né? O líder mundial de insônia no mundo, né? De insônia, de ansiedade e de pessoas que usam o celular à noite. Bem interessante. Os três níveis muito parecidos, 65%. Eu falo, acho que tem uma relação.
Acho que a aranha vê Acho que conexão a aranha aqui. detectou. Uma conexão. Então, vamos falar sobre Sim. isso também, né? A gente já entrevistou aqui também relacionado à questão dos sonhos e ligado ao horário. Quais, se você não se você também tem essa perspectiva de recomendações de o que fazer antes de deitar, que horário deitar. E outra coisa que também me veio quando você estava falando lá no início, se uma siesta, por exemplo, ajuda no processo também do desenvolvimento de um sonho mais saudável, noturno, então, algo nesse sentido. Bom, tem os hospitais, né? Você pode encontrar isso em qualquer, no Sírio, do Einstein, em qualquer hospital que você for ler, você vai ter as higienes do sono, a higiene do sono e certas recomendações, né? As básicas são, não leve para o seu sono, para os seus sonhos, a discussão do momento anterior. Resolva aquilo antes de dormir, ou não vá para a cama com raiva, né? Porque a raiva vai surgir no teu sono e aquilo vai desencadear também. Então, assim, essa consciência de que a gente tem que dar um preparo para a gente dormir. Não, é do mesmo jeito, a gente acorda de manhã, vai se preparar para ir trabalhar. Você vai sair do jeito que você acordou de manhã? Não, você vai tomar um banho, escovar os dentes, tomar um café da manhã, se pentear tal, se preparar para, pega seus objetos e sai. Da mesma forma a gente faz um sonho. A gente vai, se prepara, veste a roupa adequada para os sonhos, pega os seus objetos, o seu objetivo, e aí vai para os sonhos. Vê bem o roteiro que o Waze vai te levar, que o Maps vai te levar, qual o ônibus que você deve tomar, porque da mesma forma que a gente faz aqui, a gente deveria fazer do lado de lá, e essa cautela e essa consciência de que a gente tem existência toda na realidade onírica, né? Tem gente que vive vidas paralelas na realidade onírica e de repente não consegue ter um relacionamento aqui porque já é casado do lado de lá. Então, assim, esses são temas que, assim como a morte, a gente não lida muito bem, os ocidentais não gostam muito, né? As tradições ancestrais já lidam com muito mais atenção. Então, são as recomendações básicas de saúde, de um modo geral. A alimentação correta, esporte e atividade física, porque isso vai garantir a qualidade hormonal adequada para você estar bem, para também você conseguir produzir melatonina, você conseguir todo um conjunto de coisas, né, para estar fazendo. Então, quando a gente entra com, por exemplo, isolar um pouco as demandas das redes, tirar o celular, eu tiro o celular do quarto, eu não deixo ele nem no quarto nem ligado, porque mas é um excesso, assim, eu sou PJ, digamos assim, eu trabalho com isso, então as influências do celular invadem os meus sonhos, então eu desligo o celular, né, porque senão de alguma forma eu fico conectada com a antena de telefonia que tem próxima aí, aquilo vai invadindo, então esse criar uma câmara de sonhos, realmente um preparo para dormir, né, uma coisa que antigamente era mais tranquilo, aquelas avózinhas faziam, já toma o seu chazinho, de fazer um escadapé que você tá meio nervoso, né? Toma um banho quente, posso pôr uma gotinha de lavanda no seu travesseiro? Então essas coisas, né? Tentar não... E aí todas as coisas que a gente sabe que é de saúde, que a gente resiste porque a gente é teimoso, é bobo, porque a nossa saúde não se toma conta. Mas, galera, evitar cafeína, evitar comer coisas pesadas. Né? Você come uma coisa gordurosa, pesada, tomando uma cerveja antes de dormir, você vai ter que acordar com pesadelo, é inevitável, porque o teu sistema digestivo está pedindo que você tome atenção. Você não vai ter um sono profundo, você vai pular a etapa do sono profundo, vai acordar de um mau humor tremendo, com uma dor de cabeça tremenda no dia seguinte. E é só isso, sabe assim? Então, esse cuidado, isso da parte física, né? Saúde, os cuidados de saúde ajudam no cuidado do sono. Estar mais tempo, pelo menos 2 horas, isso é curioso. 2 horas exposto à luz solar melhora em 80% a qualidade do sono. Então, isso é muita coisa. A gente fica ali na caverninha, e eu acho que isso também atrapalhou muito durante a pandemia. As pessoas estavam, de certa forma, numa prática de retiro tibetana, que assim, você fica fechado nas práticas de dia e noite, né? E você começa a perder a relação de tempo, de espaço. Então, estar exposto à luz solar durante o dia e diminuir a luz para dormir e observar qual a qualidade das lâmpadas que você tem. A gente não é à toa que
as lâmpadas, elas têm qualidades de cores, né? Então, às vezes você não dorme bem porque na sua casa você tem uma lâmpada de croica branca, só porque você não sabia. E aí você troca por uma lâmpada de croica de cor quente, amarela, eu passei a dormir melhor. Às vezes é uma coisa mecânica, o teu travesseiro é ruim, é alto demais, né? Então, é observar a parte mecânica, funcional mesmo do dia a dia. E aí tem uma proteção energética também que vale a pena ser feito e ser cuidado. Então, assim, eu vou dormir, assim como se eu entro num lugar perigoso, eu quero um guia, eu vou com a roupa adequada, eu me preparo para isso, eu escolho o roteiro que eu quero. Isso também vai ajudar muito a que a gente comece a ter. E essa sonequinha durante o dia, ela é válida se você faz com consciência. Se você só capotar ali mesmo, ela também não vai funcionar. Mas ela é uma forma muito interessante. Você está numa semivigília, de repente você consegue começar a adentrar nos sonhos também. Muito bem. E aquelas pessoas, bom, várias que acompanham aqui já também colocou esse tipo de pergunta aqui no comentário, né? Então, estou trazendo aqui ela também. O que fazer diante de pesadelos? Como lidar com os pesadelos? O que é que pode ser feito diante dos pesadelos? Aí eu vou responder com o Siddhartha Ribeiro. Eu vou usar a ciência, a neurociência. Ele disse que não é possível impedir os pesadelos, mas já que eles existem, é melhor enfrentá-los. A minha sugestão, sempre que alguém... Isso acontece, a gente às vezes se prepara, faz práticas de proteção dos sonhos, mas às vezes algum aluno vem e fala assim, ai, Mônica, tive um pesadelo, X, Y, a primeira coisa que eu falo, você está fazendo preparação dos sonhos? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falei, bom, então começa daí, tem que dormir com essa consciência, né? Entra para os sonhos com consciência de que o que está acontecendo. Às vezes a gente tem inimigos de vidas anteriores atrás da gente. Assim, esse cuidado de, assim, que tipo de lugar que eu estou andando, com quem que eu estou andando, quem que vai comigo nos sonhos, né? Mas isso talvez não seja o suficiente para evitar o pesadelo. Às vezes pode ser um pesadelo causado por uma experiência premonitória, por exemplo, onde você vê um desastre iminente para acontecer. Eu tive uma sequência de pesadelos antes da queda das Torres Gêmeas. Então, assim, e aí depois ali eu consegui captar o que eram aqueles pensamentos. Mas no momento eu só fiquei chateada, eu estou tentando pesadelo, o que estou fazendo errado? É premonitório. Então, a gente vai entendendo um pouco a qualidade dos sonhos e dos pesadelos. E a melhor coisa é enfrentá-los. Está aparecendo um monstro, está aparecendo uma cena recorrente, eu levo para minha terapia, vou sentar e meditar em profundidade, vou ver o que está acontecendo. E a minha sugestão para os tamboreiros é sempre assim, retorne a cena do pesadelo acordada tocando o seu tambor. Porque você entra mais ou menos na dimensão, na frequência do sonho, mas você está aqui acordado, com o seu tambor, cavalgando seu tambor, com todos os seus guias ali bem presentes, então você pode intervir ou entender melhor a causa daquele pesadelo. Então, enfrentá-los é a melhor resposta. Uhum. E uma outra pergunta que estava na abertura do programa, né, que é como ter sonhos lúcidos? Porque tem várias pessoas que não lembram de nada e ainda já estou fazendo uma pergunta mais profunda aí. Como ter sonhos lúcidos e como lembrá-los? Algumas pessoas têm isso naturalmente, né? Sim. Não é uma conquista que se tem, eu acredito, que numa vida só. E normalmente, quando uma pessoa tem muita facilidade de sonhos lúcidos, eu já suponho assim como uma possibilidade que ela já tem essas práticas anteriores, né? Porque demanda muito tempo de prática até que exatamente você comece a fazer isso. Então, às vezes é retornar às habilidades anteriores, né? E rapidamente isso se instala. E é uma diligência. É uma diligência como todo aprendizado. Então, as sugestões clássicas, né? Escolha querer ter sonhos lúcidos, queira ter sonhos lúcidos com muita intensidade, né? Coloque o seu caderno de anotações sempre do lado da cama e vá treinando. Então, assim, entre nos sonhos em estado meditativo. Isso também normalmente vai te ajudar. Então, por exemplo, você está num estado meditativo mais profundo e adormece, a chance de você ter um sonho lúcido no meio disso é bem comum. E a prática mesmo do cultivo espiritual, porque é um estágio quase inevitável
quando a gente vai andando, caminhando, né? Então você acaba acordando nos sonhos, né? E tem de facilidades também. Tem pessoas que têm uma habilidade natural para isso, assim como tem pessoas que têm habilidade para psicografar, sei lá, né? São habilidades, são dons. Uhum. Vou conectar essa sua resposta com mais uma pergunta ligada ao que você citou lá no início. E como é que ela pode, por exemplo, juntar com essa preparação dos sonhos aí, que você acabou de citar, com entrar em contato com esses mestres interiores ou mestres dos sonhos? Tá, eu acho que assim, só contar com o momento do dormir talvez seja pouco. É como você, mas eu quero fazer uma travessia no Canal das Manchas. Bom, eu acho que você vai precisar de um pouco mais do que só aprender a nadar na piscina para sobreviver. Então, em geral, isso tem que estar associado com as práticas do dia também, porque só as práticas da noite não vão ser suficientes. Então, o cultivo meditativa, a estabilidade meditativa, a identificação, a qualidade de entender se você tem uma conquista de vacuidade, tem uma conquista de claridade, e a partir disso você começa a também, o mesmo que se abre aqui, se abre com mais chances do lado de lá, né? Não são duas entidades, é uma entidade só, é a Mônica que está viva e sonhando ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, os sonhos, eles podem ser um treinamento para a vida após a morte? com certeza absoluta, absoluta. Esse período entre uma vida e outra, que se chama, né, se denomina bardo, por exemplo, em algumas tradições, é um período que é muito similar à experiência que a gente tem nos sonhos. A gente vive essa pequena morte todos os dias, a gente sai do corpo, entra nesse campo de energia e volta, e vai e volta, e vai e volta, e um dia a gente vai voltar e assim, não dá mais para entrar nesse corpo, e agora? Né? E aí a gente entra realmente no sonho, né? Nos sonhos. E é nessa hora, se a gente tem um treino xamânico, um treino meditativo, de identificar essas perguntas básicas. Onde eu estou? Com quem que eu estou? Vai ser muito raro que passe uma falange ali trevosa e vai te enganar. Porque você fala assim, não, isso daí é golpe. Não vou com você, não. Eu estou buscando, aquilo ali tem caminho. Em geral, a minha sugestão é sempre assim, busca para o caminho de luz e flores. Vai lá, busca aquele caminho, que em geral você vai encontrar um caminho mais razoável. Né? Então, quando a gente treina durante a vida existente, né, essa passagem é mais chance da gente estar consciente. Putz, isso daqui não é pesadelo, peraí, aqui eu morri, eu tenho consciência que eu morri, e essa dissolução que eu estou vendo, esses terremotos, é que o meu corpo está dissolvendo, o meu sangue está coagulando, eu estou entendendo o que está acontecendo, você consegue processar melhor essa passagem e escolher melhor para onde você vai. Né? Às vezes tem gente que tem uma grande sorte, sai pelo topo da cabeça, vai direto para uma de Buda pura, você fala assim, oh, que sorte incrível. No geral, a gente fica transitando em zonas mais densas até poder seguir a caminhada, entender para onde a gente tem que ir. Tem o livro do Saraceni, que é o Guardião da Meia-Noite, né? O Eixo da Meia-Noite, não lembro qual termo. Guardião da Meia-Noite. Que conta exatamente, é isso. Eu quero morrer no meio da raiva, no meio de muita revolta, e estava lá, achando que estava vivo, enterrado vivo. Né? Então, esse tipo de pesadelo pós-morte, a gente pode estar fazendo as práticas ainda quando a gente está em vida. E por falar em morte, até entrevistei aqui uma pessoa também que era ligada a essas questões budistas, ligada com a parteira da morte, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você, na sua vida pessoal, e como é que é a sua visão depois das suas experiências ao lidar com a morte. A morte do corpo de pessoas, e essa relação entre a morte física do corpo de pessoas, as suas premonições, já que você citou em algum momento uma premonição da sua amiga da faculdade, né, que depois você foi lá e ver, e também presença de ver esses eventos que no seu cotidiano conectado com ciclos da vida no sentido de morte, do morte terminando. Eu acho que tem muito a ver com a forma como nós ocidentais fomos criados e temos nossos sistemas de crença, né? Então, a morte é uma coisa que não se toca, não se fala, não se é um tabu, né? Então,
eu fui criada também com esses tabus, então para mim era apavorante, era assustador. Eu falava assim, já acontece só comigo, porque eu estava andando, gente, foi muito, eu tive várias experiências muito doidas, Samuel, assim, a primeira pessoa que eu vi se suicidando, eu estava com 16 anos de idade, eu saí e a pessoa pulou na janela, assim, eu estava no colegial ainda, eu falava, mas que isso? E aí, várias situações de pessoas, ou de acidentes fatais de moto, onde eu testemunhava, isso era recorrente, animais, né, era muito recorrente, então isso era assustador. Eu achava que eu era o problema, né? É a famosa história. Se eu pensei, eu não queria ter sonhado, eu não queria ter pensado, porque o meu pensamento está causando a morte de tal pessoa. É muito... Essa ignorância que você tem, esse tabu, eu acho extremamente prejudicial, né? Então, a aceitação de quando eu fui entendendo a beleza que isso significa e a honra que é você ser uma doula, tanto de quem está indo quanto de quem está chegando, é uma grande honra, porque é um grande campo de uma energia lindíssima, belíssima, belíssima. Quando a gente está aberto, né, e a pessoa, principalmente se a pessoa teve uma vida bacana, né, os seres que estão ao redor são maravilhosos, são lindos, você vê os ancestrais chegando, é maravilhoso. E aí você está ali para dar o apoio. Ou às vezes a pessoa não teve uma vida tão boa. E aí é a gente que faz essa história. Tipo assim, uma vez eu fui a um enterro que nem a mulher daquele senhor estava nem aí, os filhos estavam todo mundo rindo, ninguém estava nem aí. O cara chegou para enterrar e falou assim, não vai fazer uma reza? Nada? Assim? Não, já morreu, acabou, a festa não leva. Eu falei, não, pera. Aí você assume a frente da história, né? Eu falei, não, mas ele tinha alguma... não acreditava em nada, mas tem um salmo que ele gostava. Eu falei, peraí, Google, peguei o salmo lá, li o salmo, fiz todo mundo da mão, fazer uma reza, aí pode ir. Porque o cara estava do lado de fora, olhando todo mundo, desprezando ele, e assim, eu falei, não, peraí, tudo bem, o cara não era um cara bacana, mas todo mundo merece um bom encaminhamento, né? Então aí você chama um seres aqui, você leva ele para a escola de novo, ele pode reaprender, né? Então é um grande prazer, na verdade, poder auxiliar as passagens, sabe? Mas me custou um bom tempo até eu entender. A princípio foi bem assustador e eu imagino que com a maior parte das pessoas é assustador, né? Se tivesse nascido no México, talvez a gente não teria tanta dificuldade, mas... É isso, né? Você citou, e eu vou fazer como pergunta, né? Como é que a pessoa que está assistindo a gente pode ativar essas proteções para os sonhos? Consciência. Toda proteção energética é consciência. E quanto mais a gente insiste nessa visão, nessa visualização, mais material ela se torna. Então, a consciência de que, assim, estou mudando de estado de existência e eu escolho auxiliar algum ser, eu escolho, sei lá, ir para a Palestina, levar gotas de esperança, eu escolho descansar, eu estou muito cansada, eu escolho ir numa escola para aprender alguma coisa. Então, essa direção da gente não ficar ali, tipo, eu falo que parece bêbado em ladeira, qualquer quem passa leva. Então, assim, essa escolha ajuda muitíssimo a consciência do ambiente onde a gente está. Então, eu construo minha câmera de sonhos com bastante cuidado, né? Tanto no físico, assim, eu dou uma defumadinha, sempre tem um Palo Santo que mora do lado da minha cabeceira. Um Palo Santozinho assim, que vai que eu trouxe alguma besteira ali do caminho, né? Assim, então, esse preparo como entrar para uma região muito sagrada, de muita sacralidade. Uhum. Né? Atualmente, que trabalhos que você desenvolve que tem relação com yoga dos sonhos e do sono? Vamos, por exemplo, assim, os tambores, os camas de ervas? Que trabalho que você desenvolve? Fala para a gente também onde que as pessoas podem também buscar um pouco mais desses conteúdos e informações. Eu diria que os tambores são o principal caminho, sabe? Até porque a gente entra com os tambores numa frequência muito parecida com os sonhos. A gente não gosta de... Agora você entrando em contato com a frequência da água de coco.
maravilhosa. Eu falo. Aí, Muito bom. sem dúvida, os tambores, Samuel, sem dúvida. Porque a gente entra nesse estado e pode ter experiências de sonhos lúcidos, né? No estado meditativo. Eu acho muito, 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 muito mais rápido que qualquer outra prática. Eu 40 anos digamos, nesse meio de meditação, mas eu acho muito mais rápido. E a gente entra, consegue, eu visualizo os pensamentos e emoções obsessivas, assim, como uma fumacinha, sabe? Uma fumacinha em volta. Para desenho animado, em volta da cabeça. E o tambor, ele faz assim, ó, fum, e tira a gente rápido dessa fumaça, e aí dá pra gente olhar melhor. Ah, nossa, que bom, entendi agora. E a gente, eu acho que nessa história, o tambor auxilia muitíssimo a que a gente encontre essas dimensões e esses caminhos, né? Porque os caminhos ancestrais xamânicos estão lá. Você, vamos até o Jardineiro dos Sonhos, né? Trajeto Carruna, tá lá. Você vai lá, se você tá com guia, você vai para lá. São clareiras, são estradas abertas por xamãs por milhares de anos. A gente só vai lá e refaz. Né? E alguns caminhos são novos, são bravitos. Então a gente vai devagar, vai descobrindo, assim, opa, esse lugar aqui é meio selvagem, como que eu mando aqui? Muito bom. E está chegando já aqui ao final dessa nossa transmissão de hoje. Tem aqui os contatos para vocês verem, tá vendo o site aparecendo, também o Instagram aparecendo aqui da Mônica Jurado Tambor. Ela colocou até um sobrenome, é Tambor. Na verdade, foi o Instagram, o Facebook que me colocou Mônica já Tambor, então como opção. Eu falei, tá bom, pode ser. Foi mesmo assim? Foi. Eu estava construindo meu nome porque eu fiquei muito tempo sem entrar nas redes, né? Eu não passei por Orkut, nada, eu estava fazendo retiro de yoga. Eu não tava no mundo ainda nessa época. Aí, quando eu fui abrir a primeira conta de rede social, que foi o Facebook, já tinha a Mônica Jurado. Aí ele me deu a opção Mônica Jurado Tambor. Eu falei, nossa, pode ser. Foi assim. E foi difícil, foi um desafio você sair do processo meditativo imerso em meditar 7, 10, 12 dias, Sim. e daqui para você entrar no processo que você tem que pagar boleto? Terrível. Eu continuava pagando boleto, mesmo dessa história. Eu vendi uma casa para poder fazer isso, né? Então, assim, eu ainda tinha boleto para pagar. Era super, tipo assim, reuniões de escola da minha filha, sempre um impecável, né? Na lida, no cuidado pessoal da casa, tal, isso sempre, jardins. Mas tá aqui no cotidiano foi um processo. Eu acho que eu demorei mais ou menos os mesmos 5, 6 anos de meditação, 5, 6 anos para voltar, né? E tá à vontade e conseguir fechar, bloquear certos canais mediúnicos que hoje eu abro quando eu quero. Então esse treino, eu brinco que é uma musculação metafísica, esse treino de abrir e fechar na hora que a gente quer, é um exercício, né? Exercício metafísico mesmo. Eu fui duro. É caminhada. Muito bem. Para você que quer curtir, vai lá nas rodas de tambores com Mônica Jurado, Sim. vai na cama de ervas, cama de folhas, nas atividades de meditações toda quinta-feira dos animais, muitos conteúdos que você pode... Escuta um áudio no YouTube, escute um áudio gratuito, vai lá, escuta. Você está longe, você está longe. Tem áudio para proteção dos sonhos lá no... Tem uma playlist. Tem playlist. Sim. Tem algumas curtinhas, leves, e tem muitas que são mais uma heavy metal, pegadão, porque você tá com aquele... A cabeça não para, você tem que dormir. Então, assim, dá aliança, vamos, vem, tá isso aí, vai. Aí as coisas bem fortes, aí a mente conseguiu passar, aí você consegue dormir melhor, porque são conteúdos que às vezes são bem densos. De dormir aí não dá para levar para o sonho. Então é melhor fazer uma faxina, bem. Muito bom, aí tem faxina, tem relax, tem de tudo quanto jeito que você pode imaginar. Entra lá no canal da Mônica Jurado no YouTube. A gente está chegando aqui ao final, mais uma vez que agradecer aqui a Mônica pela disponibilidade. E como a gente sempre faz, agradecer você. Gostou, curta, compartilhe com outras pessoas. Curta realmente e compartilhe com outros que possam se beneficiar com esse conteúdo. E agradecemos a nossa convidada e peço para ela deixar aqui uma mensagem de encerramento dessa nossa edição dedicada ao yoga dos sonhos e do sono. Eu que agradeço muito o convite e a minha sugestão, se prepare sempre para dormir. Assim, não vá dormir assim de qualquer jeito, se prepara, não precisa muito tempo, muita coisa, assim, 5 minutinhos antes de dormir, só aquela consciência,
deixa um caderninho, anota as suas dúvidas, as questões que estão surgindo, porque senão você vai levá-las para o sonho, deixa lá para ser resolvido o dia, boleto, né? O dia seguinte, deixa lá anotado, né? Tanto para anotações quanto para isso, e se prepara, né? Cria esse invólucro de proteção, chama os seus guias, não tenho fé nenhuma. Imagina um cristal, então, assim, imagina uma lavanda, não precisa, mas imagina um lugar bonito, uma luz. Então, quero, e cria essa de proteção, tanto para, e a consciência, antes de entrar e na volta dos sonhos também. Então, quando acorda de manhã, 2 ou 3 minutinhos consciente, assim, alguma coisa do sonho para eu resistir, algo para resolver, não, vida. Então, essa é a melhor, dá muitíssimo na saúde mental, muitas coisas.